A imaturidade é um grande problema que tem rondado as nossas igrejas, não é verdade? A gente pode encontrar ela bem no centro de grandes igrejas, na vida de grandes líderes e até nas demandas que as pessoas têm tido. A gente vai entender um pouquinho também do porquê isso é tão perigoso e tão prejudicial para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero saber se você está bonzinho, está boazinha, está tudo certo, está na paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal do Projeto Celeiro. Sinta-se em casa, igual eu sempre falo. Aqui é igual casa de vó. Vai ter aquela broinha, aquele cafezinho, aquele pão de queijo. Então sinta-se à vontade para deixar aí seu comentário, para compartilhar as suas dores, as suas dúvidas, beleza? Vou te pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Também, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você já conhece o nosso trabalho, deixa um like aí na confiança, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bom. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos com tudo. Esse problema da igreja ser imatura não vem de hoje, já vem de muito tempo. Talvez hoje a gente tenha proporções maiores, porque a igreja alcançou um grande número de pessoas. Como eu sempre digo, a igreja brasileira, ela se potencializou, mas talvez não seja um crescimento real e genuíno. É uma igreja inchada, e aquilo que está inchado está doente, precisa ser tratado. E a imaturidade, ela faz parte desse inchamento da igreja moderna. No entanto, o apóstolo Paulo já trazia esse problema já desde muito tempo, como a gente pode ver aqui no texto que nós vamos ler, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, que é um problema que já acontecia na igreja de Corinto. Quando eu era criança, falava, pensava e relacionava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. É impressionante que nesses últimos tempos temos percebido que a igreja tem dificuldade de abandonar coisas de criança. E, gente, eu não estou falando de ministério infantil, não. Isso é extremamente importante para a igreja, né? Aquela formação dos filhos, passar por uma salinha, aprender desde a tenra idade, né? Os princípios, as bases, as principais histórias da nossa fé, isso é muito importante. Mas eu digo até na igreja como um todo, e principalmente nessa parte onde estão as pessoas mais jovens, jovens adultos e tal, nós temos visto um grande número de pessoas imaturas que estão, inclusive, nas lideranças das grandes igrejas. E qual é o grande sinal dessa imaturidade? É a busca, a briga, os anseios por coisas que são completamente secundárias e às vezes nem isso, nem secundárias, nem tão importantes são para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para o avanço da pregação do Evangelho. A igreja moderna hoje investe muito mais em coisas de criança do que em coisas de gente grande, em pensamentos de gente grande, de crentes maduros. E, infelizmente, talvez sobre uma pretensa desculpa de evangelização, mas essa evangelização falha, que na maioria das vezes não tem trazido um resultado efetivo na conversão das pessoas. Tem muito mais gente sendo convencida do que gente sendo convertida. Tem muito mais gente indo para a igreja, talvez com uma intenção de entreter-se, do que com a necessidade de serem discipuladas. Com uma grande pressão que os líderes têm para fazerem igrejas que atraem cada vez mais público, igrejas cada vez maiores, talvez aumente também o sarrafo em termos de contabilidade, as igrejas começam a ser muito mais dispendiosas, e aí entrando numa bola de neve. Quanto mais dispendiosa, mais gente precisa para pagar a conta. E quanto mais gente precisa para pagar a conta, mais a igreja apela para modelos que são cada vez mais infantilizados, cada vez mais instintivos
para a natureza humana. É interessante que Paulo fala isso para uma igreja que talvez fosse uma das mais imaturas das quais ele plantou, pastoreou. E é interessante também que este capítulo 13 está situado entre dois capítulos em que Paulo fala de dons espirituais. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que se envolvia e que fluía em dons espirituais. Inclusive dons de profecia, dons de falar línguas estranhas, como está escrito no texto. E o capítulo 13 em si fala sobre o amor, ou seja, o amor, ele é o ápice da maturidade. Amém? A gente precisa enxergar isso daí. E quando eu falo amor, não é aquele amor leviano, aquele amor totalmente permissivo, aquele amor mentiroso, né? O amor, ele se preocupa, o amor disciplina, o amor se porta com a verdade. Isso tudo está escrito no texto. Não adianta a gente dar todo o nosso recurso em alimentos para os pobres, porque se não tiver um genuíno amor, uma genuína preocupação, uma genuína maturidade, de nada vale. De nada vale ter dons espirituais, de nada vale fluir nesses ambientes, de nada vale ter toda uma estrutura se não tiver amor. E esse amor é acompanhado de uma maturidade, ou seja, o amor, ele vem de uma escolha racional. O amor, ele vem de princípios que vão fazer com que a pessoa consiga exercitar com maior legitimidade a fé e a esperança. Então, isso é muito importante de guardar na mente. Esse é um passo importante para o amadurecimento. E como a gente pode alcançar esse amor de uma maneira mais plena? Através de leitura da palavra, de discipulado, de repreensão, de disciplina, de correção, de cuidado, de encaminhamentos, de investimentos em obras missionárias, de preocupação com o seio da igreja, com o reino de Deus. Isso tudo é muito importante. A gente tem visto nesses últimos tempos as pessoas, os líderes se importarem muito mais com estratégias meramente humanas, que vão ali mexer com uns instintos mais rudimentares. É jogo de luz, é frequência, é música. Eu falo isso porque eu já vi líderes falando, não, tal frequência faz com que a pessoa se sinta emocionada. O ambiente mais escuro faz com que a pessoa se sinta assim, se sinta assado. Tal tipo de palavra, tal tipo de voz. A gente investe muito nessas coisas, muito recurso, muito dinheiro, muito tempo para aprender essas coisas, mas será que isso está sendo usado da maneira correta? Essa é a grande pergunta. Eu não vejo problema em uma igreja ser bem estruturada. Eu não vejo problema em um líder ter uma boa retórica, mas será que ele tem gastado, tem investido mais recursos nisso do que no amadurecimento da igreja? Será que a gente tem visto crentes se tornarem maduros ou crentes que se convertem, trilharem um caminho de eternas crianças? O que será que tem sido o nosso evangelho? Será que a igreja tem preferido investir, vamos dizer assim, em soluções maduras para a pregação do evangelho, como envios de missionários para os campos, o sustento deles, o cuidado deles, até a aposentadoria desses homens e mulheres que dedicam suas vidas ao reino de Deus? Esses homens que vão ir para lugares estrategicamente e de uma forma madura, escolhidos, onde a igreja ainda não teve penetração, para pregar e discipular pessoas que realmente ainda não conhecem o amor de Deus? Será que a gente tem investido na formação de líderes e pastores maduros que vão saber lidar com grandes problemas que aparecem dentro das igrejas num processo de discipulado? Ou a gente tem formado líderes a toque de caixa para atender uma demanda de crescimento absurdo que tem acontecido dentro das igrejas, e esses líderes são tão imaturos quanto as próprias pessoas que eles estão discipulando? Será que os nossos investimentos têm sido para isso, ou têm sido para que essa igreja possa também crescer cada vez mais, e a gente tenha uma estrutura cada vez mais chamativa, mais intuitiva, mais instintiva, mais atraente, mais atrativa? O que será que tem acontecido? É uma pergunta retórica que eu faço. Porque, ao meu ver, eu tenho entendido que são poucas igrejas que realmente pensam no evangelho de forma madura. O povo precisa conhecer
o Cristo ressurreto. O povo precisa arrepender-se de seus pecados. O povo precisa ser discipulado e conhecer o Cristo, o verdadeiro Cristo que carregou uma cruz, o verdadeiro Cristo que sofreu por nós, o verdadeiro Cristo que obedeceu ao Pai até a sua morte. E nós, como discípulos dele, devemos imitá-los e carregar a nossa cruz por amor e para a glória de Deus. Amém? Vale refletir a respeito disso para as nossas igrejas. Vamos nos desenvolver, vamos pensar e vamos crescer com maturidade para que a nossa igreja seja saudável e que a gente represente uma parcela do corpo de Cristo. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Que o Senhor Deus abençoe muito a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você chegou até aqui, ao final do vídeo, não deu ainda o seu like, e ainda nem se inscreveu ou ativou as notificações, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, faz isso agora, para que esse canal possa alcançar cada vez mais pessoas, para que essa mensagem possa chegar a cada vez mais pessoas, despertando sobre a maturidade. Amém? Então, a gente se vê num próximo vídeo. Até breve!